Olha o que o Vessone falou do jogo de hoje do Corinthians pela Copa do Brasil. Veja a seguir. Novo. Aliás, não se sabe ainda onde é o jogo, né? Porque não está claro aquela punição por conta do grito ou de um torcedor ou de uma torcedora, enfim. Ainda não sabe nem se é homem ou mulher, mas aquele grito racista. E aí deram punição de perda de mando de um jogo, que está tentando ver o que... Primeiro, entender qual é a punição. Perda de mando, que é o mando do estádio, ou você sai do estádio, vai para outro lugar com torcida, ou é no estádio, no próprio estádio, pode, mas sem torcida. Então tem uma dúvida em relação a isso, o Corinthians está tentando conversar para ver o que acontece. Pro final de semana nem abriu ingresso, nada, está esperando. O STJD, até onde eu sei, estava meio fechado, porque é feriado, só volta amanhã. Então o clube está tentando resolver isso daí internamente. O STJD não decidiu qual o mando? Fala em perda de mando, mas você não sabe se o perda de mando é sem o estádio ou é em outro lugar, porque aí você perde o mando do seu estádio, mas em outro lugar a 100 km, tal, com torcida. Ou você pode jogar no seu próprio estádio, mas sem torcida. Ou igual a do Atlético Paranaense, você joga com mulheres, crianças, idosos e PCDs. Então tudo isso está sendo resolvido, ainda não está muito claro essa situação. Porque o STJD está dando a punição e ele não esclarece. Então, do tipo, vale Copa do Brasil ou era só brasileiro? Então, o já cumpre agora ou aquela do Abel? Ele pode voltar na Copa do Brasil, mas o brasileiro ainda não? Por ser CBF, ele vai cumprindo e faz parte do jogo. A punição do Mateuzinho, por exemplo, do Hugo Souza, veio antes da automática. Então, vale o jogo, já começa a contar ou espera a automática para contar? Essas coisas parecem um detalhe bom, mas nem o STJD, muitas vezes, na hora de dar a punição, esclarece ao clube. Então, o clube vai lá, tenta resolver isso depois. Em relação ao jogo de hoje, a gente vai mostrar daqui a pouco o campinho, as mudanças eram necessárias. Eu acho que se ele repete hoje o time, sinceramente, ele beiraria a irresponsabilidade. Era desse nível para mim. Porque seria o 5º jogo do Diniz em apenas 12 dias. Platense, Palmeiras, Santa Fé, Vitória e Barra. Esses são os 5 jogos do Diniz em 12 dias. Gente, eu não estou falando de 5 em 15, que aí daria 1 a cada 3. Seria... Eu fiz a conta aqui, sabe quantas horas a diferença de um jogo pro outro? 57 horas. É menos do que aquele 66 de horas, 66 horas que a CBF diz que é menos do que isso, não pode ter jogo. Se você quebrar os 5 jogos em 12 dias, está dando 57 horas. Então, diante de um cenário como esse, você não tem o que fazer. Você tem que trocar o time e eu acho que ele seria irresponsável se colocasse o mesmo time de novo, né? E aí ele vai colocar... O jogo de volta talvez seja o único que dê para arriscar. Isso. Né? Porque depois... Isso, perfeito. E aí você põe... Depois, para você esticar a corda contra quem? O Vasco, que você precisa ganhar urgentemente pela sua situação no Brasileiro, e vem o Peñarol no meio de semana. Aí sim, você estica depois, você não vai esticar contra o Barra. Mas Corinthians e Vasco é 3 pontos, né, cara? Não precisa nem jogar. Ele vem sempre com essa tese dele de Corinthians. O Vasco só perde pro Corinthians. Anos o Vasco tem sido mais assim. O Itaquera é o pior ano do Itaquera, não é isso? Tá bem, a situação não tá simples nesse ano em termos disso. É que o que ele fala é esse lance da freguesia do Vasco, que o Vasco não ganha do Corinthians e São Paulo desde 2007, gol do Allan Kardec. 20 anos? Nós estamos em 26. É muito louco isso, né? Mas enfim, então ele vai segurar alguns jogadores, eu acho que ele faz de maneira correta. O jogo é na ressacada, campo do Avaí, os ingressos praticamente esgotados, a torcida do Corinthians ocupará 90%, 95% do estádio. E ele vai colocar um monte de jogador descansado, uma chance de jogar um jogo de Copa do Brasil, que vale dinheiro, né? Como eu disse, passagem vale mais 3 milhões, não é pouco. No mundo do futebol, o Corinthians precisa de tanto dinheiro e deve para tanta gente, 3 milhões faz muita diferença. E a ver, ele precisa de um bom resultado. Talvez, eu não consigo ter, deveria ser, tá? O time titular descansado, você tem a chance até de eliminar, se for o caso, o jogo de volta. Como o Palmeiras provavelmente vai fazer com a Jacuipense lá. Jacuipense, né? Jacuipense. Deve fazer jogando no Allianz Parque e tal, para poder eliminar uma data de volta. Eu nem acho que é um caso muito assim, mas eu acho que o Corinthians tem obrigação, obviamente, de passar e obrigação de fazer um bom jogo. Jogadores titulares que devem jogar, só 3. O Mateuzinho,
porque não jogou em Salvador, então ele está bem fisicamente. O Kaique, que é um menino, eu acho que poderia colocar o Vitinho, mas ele deve repetir. E também o Gustavo Henrique, porque não tem outro zagueiro. Você só tem o André Ramalho, que vai ocupar o lugar do Gabriel Paulista, e o Tchó só tem 4. E o Tchoca está com um problema de pubis. Então, aí você repete. O Gustavo, me falaram que é daqueles jogadores. É engraçado, tem jogador que a semana dele de treino é pior para ele. Tem jogador que prefere jogar, recupera, joga. O corpo do cara se sente melhor. O Renato Augusto era um pouco assim. Semana cheia pro Renato não era lá tão boa. Ele preferia jogar, recuperar e jogar, recuperar e jogar. Não sei se é por conta da complexão física do cara, tal, mas tem jogador que prefere essa sequência. O Gustavo se sente bem dessa maneira, vai pro jogo, você segura um pouco o Gabriel Paulista, mas o cenário é esse. É um Corinthians que é favorito, precisa fazer o seu papel de favorito, mas tem essa maratona aí, o 5º jogo em 12 dias, o que é uma insanidade, né? Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians que visita o Barra na ressacada. Cauê, o Hugo Souza, nem o Souza. O Hugo Souza é problema muscular. A entender o problema muscular, se é um pouco mais grave ou não, foi lá em Salvador que deu. Se ele tem condição de jogar no domingo, vamos entender isso daí. E aí joga o menino Cauê. O Souza que teve um efeito suspensivo no sábado, né? O que é muito raro. Muito raro. O flamenguista pegou uma mensagem minha que era algum jogador do Flamengo que deu o efeito suspensivo pro sábado, e os caras lembraram, saiu no sábado esse daí também. Bruno Henrique, eu não lembrava dessa. E aí os caras pegaram no pé com toda... Pô, mas não devia ter jogado. Com toda a razão. Lá, né? E aí acabou tendo um problema muscular, tá fora. Então ele foi viajar já sabendo que ia jogar, senão não teria viajar. No mínimo a chance de jogar tinha, né? Obviamente. E aliás, o Corinthians está indo com 3 meninos, um de 22, Felipe Longo de 21 e o outro menino de 17 anos. Está indo os 3 goleiros jovens lá para a viagem. Aí, Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo Henrique. Então, portanto, 2 da zaga titular. E mais o Matheus Bidu, né? Ou o Angileri. Eu acho até que vai jogar o Angileri no fim das contas para jogar, para dar uma descansada no Bidu também. Aí, Alan, Matheus Pereira, Jesse Lingard como titular pela primeira vez, né? Titular, porque nessa troca, Matheus Pereira também titular, Alan também titular. E aí essa possibilidade aí do Dieguinho, o Kaique e o Pedro Raul. Esse Dieguinho time aí não ganha de ninguém, hein? Então, você perde qualidade. Né? Olha... E aí o Dieguinho também, é a primeira vez que ele vai jogar com o Diniz, me chama até a atenção, porque ele não tinha nem entrado nos segundos tempos, né? E aí na frente o Pedro Raul, mais o Kaique, que com o Diniz estava virando titular. Esse aí, sim. Isso é mais também pro 4-2-3-1, esse tipo de... É um pouco isso mesmo. Então é bem modificado e tinha que ser. Você não ganha de ninguém? Olha... Por quê? Esse time é fraco, né, cara? Fraco? Fraco. Na Série A sofreria bem. Na Série A sofreria bem. Claro, na Série A sofre. Na Série A sofreria bem. É aquela história, não, tá vendo? Também nem todo mundo tem elenco. Qual é esse time aí? Eu acho que... Cara, mas aí é outra questão. Você tá poupando 8, 7... 6, é muita coisa, cara. Qualquer time cai de produção. 7 de 4, o Flamengo não, é o único, mas 7, não é isso? 7 de 4, 7 de 11, né? Bastante. Eu acho que muita coisa, cara. Olha... Para times que tem problema em contratar, orçamento e tal, quando você contrata um jogador, você espera que ele, pelo menos, esteja... Então, o Corinthians contratou 2 jogadores. Cadê o Zaca? Então, eu acho que deveria jogar o Zaca, tá? No lugar do Dieguinho. Vai ficar esses caras precisam dar alguma resposta, assim como os reservas do São Paulo, os profissionais precisam dar alguma resposta. Vieram contratados, né? Então, se o Lingard jogar agora 10% que ele jogava no Manchester United, ele seria útil, né? Mas ainda não produziu, tal, né? Vamos ver se o Pedro Raul, se ele jogasse 10% que ele jogou no Ceará o ano passado, ajudaria, né? Então, o Alan mesmo. E para os caras, assim, sinceramente, não é o Barra para os caras. Para esses caras, tem que ser final de Copa do Mundo, né? Você tem uma chance, um jogo, transmissão nacional, um gramado que a gente, pelo menos, sempre foi bom. Tranquilo ali na ressacada, a torcida inteira no estádio a seu favor. Cara, trata esse jogo como se fosse um jogaço da sua vida ali, para você deixar uma marca pro torcedor. O treinador tá chegando, cara. O cara tá chegando, para ele vai deixar uma boa imagem pro cara.
É que eu não sei se como jogador. Cabeça de jogador é duro pensar. Mudar tanto Muita assim. mudança, é muita mudança. O time sofre, o entrosamento não é o mesmo. Sim. É muita mudança. Mudar hein? tanto o time assim contraria o que é o Diniz, vocês acham? Porque o Diniz, por enquanto, não foi Diniz, hein? Não, mas agora não tinha como. Cara, são 5 jogos em Não, 12 eu sei. dias. Não, aí não tinha como. Um jogo a cada 57 horas, gente. Isso não é brincadeira, O cara. jogador não é feito só de osso e músculo, mas... Também é feito de osso, como você falou ontem. Não estoura. E aí, assim que passar essa noite... É o jogo que dá pra arriscar. Assim que passar essa noite vai ser domingo e quinta o Penharol. Cara, aí você vai ter outra coisa. Aí 4 vai jogos de repetir. 1 e 4 jogos. Aí tá beleza, eles vão estar em boas Não, condições. a estratégia pra mim tá correta. Eu isso. só acho arriscado, cara. Esse time que eu vi na tela aí é arriscado, hein? Então, mas arriscado você não ganhar o jogo. De volta também, não Sim, é que... claro. E assim, o Corinthians tem um histórico na Copa do Brasil de não ter problemas. De vez em quando os grandes têm ali um problema com times Série B, Série C e Série D. O Corinthians não tem muito esse histórico. Até quando deu uma complicada no jogo de ida, Ele se vira na volta. aquele time. O Remo tomou 2-0, fez aqui. Teve um outro importante lá, o Cianorte. O Cianorte, o 3 se virou aqui. O próprio Avenida, isso foi dentro do jogo, era mata só que era na arena. Toma 2-0, faz o 4-2 dentro do mesmo jogo. Teve um lá que foi pros pênaltis, tinha um Brusque. Brusque, match point. Match point, o cara chutou pra fora, o Romero foi lá e foi o Carlos Alberto Gato. Não, era estreia. Era o primeiro momento do Carille. Se o Corinthians é eliminado pelo Carille, não teria aquele ano de dizer. O Carille ia rodar, porque ele estava começando. Brusque, não era isso? Então, a única vez que o Corinthians foi eliminado por um time de Série B era um gigante, que era o Inter. Porque o Inter, em 17, estava na Série B. E aí o Corinthians cai nos pênaltis pro Inter, porque naquele momento era o Inter de Série B, mas o Inter é o Inter, né? Não dá pra... Então o Corinthians não costuma ter esse problema. Desde 89, nunca caiu. Vira e mexe um grande dá uma brechinha. O Palmeiras, o famoso do Asa. São Paulo também dá suas brechas ali e tal. O Corinthians não costuma ter esse tipo de problema, mas não dá pra você bobear, né? O Barra tem ali o que eu disse. É um investimento, tem uma SAF, não é oficial, mas é uma SAF por trás do Hoffenheim, que tem muito dinheiro na Alemanha, construiu, remodelou um baita de um CT, aquela coisa de 4, 5 campos. O CT dos caras, a imagem é linda, o CT que o Barra fez. O estádio é novo, é pouca gente, cabe 5 mil pessoas, mas é novo. Enfim, tem toda uma estrutura. Foi campeão agora catarinense, passou de Avaí, passou de Figueiredo, foi campeão, é atual campeão catarinense. Subiu da Série D para a Série C, tem ali. Não é por acaso. Ganhou a final da Chapecoense, né? Foi contra a Chape, né? Foi, ele venceu na ida no estádio dele por 3-1 e perdeu em Chapecó por 1-0, foi campeão. Foi campeão catarinense. Eu acho que é um jogo traiçoeiro, eu tô com assim. Porque esse time aí não vai dar, hein? Seria traiçoeiro para qualquer grande que tivesse esse problema, né? A responsabilidade assim, não existe. Quando a gente fala é um jogo, você empacota a questão do jogo. Porque um jogo traiçoeiro, você pode perder de 1-0, você chega aqui, você ganha de 5-0 pois é. Não, mas eu tô caminhando nesta linha aí, não é acabou, não. De repente... A noite pode ser traiçoeira. Você pode ficar com um gostinho amargo. Mas eu acho que está na conta porque do planejamento é muita mudança. Exatamente. Entendeu? Você tem a volta em casa, né? Para remediar se for o caso. O Jesse Lingard e o Pedro Raul se conhecem? Não. Então, eu ia chegar nesse ponto aí. Sabe, também vem do copo meio cheio uma boa oportunidade para esses caras, né? Como diz o Diniz, ganhar caras. Sim. Né? Ele não recuperou o Garro, o cara pode, sei lá, ressuscitar o Pedro Raul, que é um atacante que em outros lugares fez gol e tal. Não, é um bom jogador, não acho ele lastimável. Ele é um bom jogador, tem, mas é muita coisa. O Corinthians é muito pela torcida do Corinthians, né? E o problema, pelo preço que se pagou, dele, né? que ele não tem culpa, né? Os caras deram 5 anos de contrato, gastaram 5 milhões de dólares em direito econômico, aí o Augusto Melo, a última gestão, não pagou, repactuou. Vai terminar de pagar no final de 28, vai dar 8 milhões de dólares a compra do Pedro Raul. Então, essas coisas... Aí não tem jeito, cara. Aí chega e você dando um salário altíssimo de várias centenas de milhares de reais do cara, 5 anos... Cara, a operação do Pedro Raul deve custar ao término, uns 80 milhões para o Corinthians, o Pedro Raul. Depois de 5 anos. Teve algumas operações, cirurgias nessa época aí.
O Vessone até agora ele marca o Félix Torres, cara. O Félix Torres não é, a culpa não é do Félix Torres, do Santos Laguna, é do Corinthians. Aí o Félix Torres tropeçou no jogo do Inter. Tirou a chuteira com o próprio lance dele, ele conseguiu tirar a chuteira, cara. Não, assim, ele tropeçou nele e tirou a chuteira. Olha, assim, eu fico vendo em repeat aquela imagem dele no final de semana. Eu não consigo entender como você tropeça. Eu não vi isso. Tropeça em você e tira a chuteira. Foi um lance. Você tem essa pior que foi no jogo que o Inter perdeu pro Mirassol. A torcida ficou louca, né? Então você faz algumas operações que fala, cara, como que você pode? Mas assim, aí o Pedro Raul ele tá tendo 5 a 8 minutos. O único jogo que ele conseguiu fazer a diferença nesse tempinho que ele joga, e que hoje é diferente, porque ele deve começar o jogo aí sim, começando uma partida, foi contra o São Paulo. Que ele faz o pivô, toca pro Bidon, o Bidon empata aos 45 do segundo tempo. Mas aí o cara tem 3 minutos, às vezes, pra jogar 5. Então, você olha aqui o Pedro Raul, nossa, 12 jogos, você só fez um gol, ou, sei lá, uma assistência. Aí você vai ver o minuto, o cara tá dando um jogo e meio. No minuto, 3, 8, 5, 10. Então, tem que entender. Tem que ser justo também com o cara, né? Tem que saber jogar com ele, né? Tem que meter a bola na área pra ele, cara. Não adianta. Mas por isso que talvez chegar à linha de fundo e cruzar. Ele tem uma característica boa. Sim. Cara, ele fez gol no Ceará na Série A. Caramba. Mas é um centroavante que as características não colam exatamente com o dinizismo, né? Como ainda está em fase, um centroavante mais diária, né? O Diniz gosta do centroavante que participe do jogo, né? Até o Cano ele fez participar do jogo. Centroavante no Fluminense, né? Mas, enfim, como ele está ainda... Só tateando, nem também. Tem certeza que hoje não vai ter a saidinha, dinizismo? Não tem. Não tá tendo. 5 jogos em 12 dias, né? Eu acho que ele só vai fazer isso na parada. Isso é só... Na parada pode se preparar. Só o Roger. Aí ele veio diferente. Ficou tudo no... Não é só o Roger. Ele não tá fazendo muito isso, não. Assim. Mais cauteloso que o Roger. O Dorival saiu, acho que até mais jogando do que tá com o Diniz, pra ser sincero. Mas isso vai mudar. Vai. Na parada vai mudar. Então, por que... Na volta do Remo, Aí, na parada, Corinthians e Remo, pode se preparar a volta em julho. Amanhã. Você vai ver. Aí sim. Mas aí eu pergunto, aí eu faço uma pergunta pra você. O time atrasou no rebaixamento, vai tal, mudar. não sei o quê. Hã? Vai mudar antes. Minha pergunta é, o corintiano vai gostar disso? Vai. Eu tenho dúvida. Eu que não vai tenho gostar? dúvida, porque é mais um cara do bando de louco. Pegou. Não, mas, cara, se ele começa, Pegou. com um negócio que começa a não funcionar, é mais ou menos isso. a história do Roger. Não, mas começa a não funcionar, precisa ter um tempo pra isso, né? Não, por isso que ele vai fazer. Pegou. Ele soube trabalhar a imagem dele no Corinthians. Ponto. Ele soube mesmo, isso é verdade. Ele soube trabalhar a imagem dele no Corinthians, porque ele é muito inteligente. O staff dele, E quem muito foi? corajoso. que teve? Não, Que às vezes não é tem ele. staff que ajuda, mas é um pouco dele, a personalidade dele. Ele sabe onde ele caiu, ele sabe com quem que ele está falando, ele sabe o que tem que fazer. Então, ele está distribuindo melado para a fiel torcida. O time do povo está embasbacado, Ele né? cita que ele era da Zona Leste. Então, jogou lá, o filho dele. No começo, aquele primeiro vídeo eu falei aqui na mesa. Aquele final daquele vídeo da apresentação, ele poderia ter cortado, tanto ele quanto o clube. Então, a loucura vai começar. veja, mas ele não fez. Porque ele queria passar essa imagem pro O torcedor. Vessa quase foi às lágrimas vendo aquele vídeo, ficou emocionado. Mandou pra gente no grupo. Mandou sim. Não, Mas é uma boa pergunta. Como está o torcedor do Corinthians? Não você, pra fora. torcedor. Não, assim, o recorte dele não é um... maravilhoso. não tomou nenhum gol. Tá com 6 pontos na Libertadores. E o recorte do brasileiro joga com 8 de linha num derby, não perde e empata em Salvador. O recorte dele não é ruim. Só que o problema é que a situação no brasileiro, que ele não tem a culpa, né? Não é, o Corinthians não ganha 9 no brasileiro, 7 não foram com ele. Então não cola nele, ainda não tá colando o brasileiro nele. Por isso que a imagem ainda é bem tranquila. Mas, eu preciso interromper, a pergunta que eu ia fazer é essa. Qual é o sentimento do corintiano com relação ao Diniz, ao que pode vir aí, essas coisas? Isso é bom, ainda é muito bom. Não, mas você falou que você não sabia agora há pouco. Não, é que você perguntou o que vai ser quando ele começar isso aí, o dele. Aí essa é a pergunta. eu acho que não vai pegar, eu acho que não vai colar. Posso estar enganado. Acabo de ouvir aqui no ponto do Rodrigo corintiano, medo.
Então, é isso. Esse é um pouco... Receio. É receio. Esse é o sentimento. Só que isso vai ser depois da Copa, porque ele vai aproveitar a parada da Copa para implementar. Isso é uma o jogo informação, Verso? É um sentimento? até agora não aconteceu nada com esse monte de jogo. Mas calma, chegou agora. Não, então, isso que pra mim é notável. Ele não quis fazer até agora. Não aconteceu nada. Treinamentos O que continuam até aconteceu? anoitecer? O que aconteceu o que aconteceu desde que o Diniz chegou foi que o time continuou muito forte defensivamente e conseguiu feitos legais. Empatou com o Palmeiras lá com 2-0. E ganhou os 2 da Liberta. Empatou em Salvador, ganhou a Liberta. Então mas com nenhum traço do que a gente conheceu. No estádio, eu não vi nada de traço. Taticamente não mesmo, mas algumas coisas, como a questão do Galo, Isso, aí sim. as outras coisas, né? Apostar no Kaique, que ele era o quinto atacante. Repetir as escalações. Isso. Foi. Algumas coisas ele colocou do dele. Taticamente, eu acho que não. Mas individualmente, igual ele falou... Mas lembra o que ele falou numa parada? Não lembro qual foi o jogo. Falei, lembra que nós treinamos? Isso. Não, e aquela parada na vitória Lembra? na Argentina. Vai pra cima do cara. Se errar... Mas isso é dar confiança ao jogador, né? Foi mais o que, tipo, olha, agora vocês não podem tocar para trás, ou vão começar com a saidinha. Isso acho que ele já conseguiu, o efeito imediato. Gosto, o asterisco, gosto quando o Vessa fala 8 na linha, eu adoro isso, porque torna mais épico ainda, não é 2 a menos. Empatou com 8 na linha. É que eu vou te falar, é que você não estava atrás do gol. Eu Você sei, via 8 aqueles 8 carinha de branco com aquele mar verde vindo pra cima de você. Exato. Agora, Não, os de linha, Você né? vê como é que é, né? É que eu vou falar, é assustador. Aquele monte de cara de verde vindo te atacando e você com 2 linhazinhas de 4 ali, eu vou te falar. Já que a gente está comparando, né? O Diniz não teve a pequena pausa que o Roger teve. Questão data FIFA para chegar um dia na pausa, uma semana, chegar com o jornalista, olha, eu vou mudar tudo. E ele mudou tudo. Essa pausa não vai acontecer mais até a parada da Copa. Essa janelinha de uma semana que poderia ser, olha, a partir de agora comigo será assim. Talvez ele fizesse isso se ele tivesse oportunidade, ele colocasse mais coisas autorais, né? Mas não tem, só tem jogo. Então, assim, não tem muito margem para... Por isso que a expectativa desse Sony na parada da Copa, 45 dias, etc e tal, o cara colocar mais... Pega esse final de semana, jogou sábado à noite em Salvador, domingo regenerativo no CT, terça, segunda, embarque em Florianópolis. Você faz o quê? E hoje jogo. Foi isso que aconteceu nos últimos 4 dias. Não tem como treinar, não tem o que você fazer diferente. Você vai inventar moda? Segunda-feira teve um treininho, vai. Então, treina de manhã, embarcou. E embarque. Não tem o que fazer. Então... E você sabe se tem alguma orientação dentro do clube para deixar os jogadores do Corinthians deixarem o Papai Noel em paz? Isso precisava ter, né? Aliás, eu achei que nunca acontecia a segunda vez, então se acontecer a terceira eu não vou ficar surpreso, para ser sincero. Não, para com isso, mano. Os caras estão Não, é brincadeira. divertidos. É que 2 vezes acontecia a mesma coisa. Agora, Agora, para com isso, tem que acontecer, tem que ter uma orientação dentro do clube. Agora, sem brincadeira, atenção ao André. Certo? Em todos os atos, não é só por conta disso. Atenção ao André, a sequência, o jogador que tá, hoje é um dos desfalques, né? O clube anunciou viajou. gripado. Atenção ao André, atenção a todos os garotos que... E depois tem um momento de oscilação. É igual o Pipa, né? Você já Vai viu? acontecer. O Guinegão é a Já está. O Guinegão já está acontecendo com o André. Já está acontecendo. Tem que ter Né? Não é exatamente um deslumbramento, mas é um... É muita coisa nova. ao mesmo tempo, É muita cara. coisa nova. Então, de repente, Deu o uma cara... boa caída também, né, cara? O Guinegão. Ele é bom. O André é aquele que estava disponível em todos os jogos, sempre tal. De repente, não sei o quê, olha, suspenso ali, gripe ou tal, né? É assim com o jovem.